Oi, pessoal, tudo bem? Essa vai ser uma pré-aula onde eu vou trabalhar com 3 estudos de caso rapidamente, tá? Para motivar, para vocês, pra criar uma certa motivação para a gente estudar o próximo tema da disciplina, que é análise de algoritmos, tá bom? Então, eu vou apresentar 3 problemas para vocês e a gente vai discutir rapidamente sobre eles, tá? Então, esses 3 problemas, soluções simples e depois mais sofisticadas para esses problemas são os problemas do somatório, o problema tree sum, soma das triplas, e o problema union find. Aqui o problema, na verdade, é o problema da conectividade dinâmica, tá? Então vamos falar dos 3 rapidamente, sem muita enrolação, tá bom? Então, se a gente quiser implementar um somatório, vamos supor, eu quero criar um método em que eu vou fazer a soma. Por exemplo, se eu fornecer um número igual a 5, eu quero que esse método me retorne 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, certo? E assim por diante. Se eu fornecer 10, 1 mais 3 mais 4, até 10, tá? 1 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 15, né? 1 com 2 dá 3, com 3 dá 6, com 4 dá 10, com 5 dá 5. 1 mais 2 mais 3 mais, supondo, né, que a gente aceitando, né, assumindo, perdão, que a gente está aumentando de 1 em 1 esses números, né, até chegar no 10, eu vou ter aqui 55. E assim por diante. Se for 11, 66 e assim por diante, tá? Isso aqui, pessoal, é o somatório dos termos de uma progressão aritmética, né, num intervalo fechado aqui, iniciando em 1 e terminando em 5, inclusive. Se a gente for fazer isso aqui em uma notação matemática, a gente pode representar esse somatório usando o símbolo somatório, que é a letra sigma maiúscula. Isso aqui é como se fosse um for da matemática, tá? O i começa em 1, ele vai até o n que eu quero, e o que eu faço é i. Isso aqui, para n igual a 5, corresponde exatamente. Isso aqui vai se repetindo, entenderam a ideia? Primeiro ele assume o valor 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, tá? Para a gente implementar isso aqui computacionalmente, né? Eu não vou ficar pensando muito é quase um pseudocódigo, tá? Eu teria uma função ou um método, né? Desse tipo aqui, ó, somatório, que recebe um inteiro n, assumindo que esses inteiros não têm limite, tá certo, pessoal? É um pseudocódigo mesmo, tá? Não tá muito, tá mais perto de um pseudocódigo do que da linguagem de programação em si. O que a gente faria, né? Para calcular esse somatório, eu preciso de uma variável, soma, que eu vou inicializar com 0. Eu vou ter um for, que eu vou com i de 1. Enquanto i for menor ou igual a n, eu incremento o i. E aqui dentro, eu incremento na soma o i. E aqui, eu retorno a soma. Certo? Então, já dá para perceber que quanto maior o meu i, mais esse for vai trabalhar. Por mais que isso seja rápido, né? Se o meu i, quanto mais o meu i, não, perdão, quanto mais o meu n cresce, mais o for trabalha. Acho que isso é claro para todo mundo, né? Então, se a gente for fazer esse exemplo aqui rodando, né, somatório de 5, isso aqui vai fazer o quê? Eu vou ter eu vou ter uma variável soma, eu vou ter uma variável i, tem a variável n. Opa, soma começa valendo 0 e 1. N está entrando como 5. I valendo 1, certo? I menor ou igual a 5, que 1 é menor ou igual a 5. Então, faço soma na variável soma o i. Pega o resultado que está nela, soma com o i. Então, soma passa a valer 1, i incrementa para 2, o n continua valendo 5, não vai mexer com o valor do n, né? Aí aqui dentro, 2 é menor ou igual a 5, incrementa a soma no valor do i, que é 2, então soma passa a valer 3, i incrementa para 3, soma para 4, soma
para 5. 5 é menor ou igual a 5, que é a condição. Incremento soma em 5 e passa a valer 6. Isso aqui dá falso, termina. E eu retorno soma, que é exatamente o que a gente queria. Tá bom? É lógico, estou pensando também em números positivos, né? A gente não está pensando nas exceções, está pensando só na ideia do somatório, tá? Teria como melhorar isso? Tem. Se a gente pensar o seguinte, vejam só. Eu posso dizer que o meu somatório de I a N, I, é igual a somatório de um N mais somatório de 1 até N. Faz sentido isso? Eu tenho uma coisa, eu posso falar que ela mais ela dividido por 2 é igual a ela, né? Ou duas ela dividido por 2. Mas a gente está usando aqui vamos dizer assim, um algebrismo aqui para tentar transformar essa soma sucessiva num padrão que seja mais rápido. O que eu vou fazer? A gente já viu, se eu pensar no somatório de forma genérica, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais... Se eu vou até n, o meu último termo é n. Quem que vem antes do n? É o n menos 1. Quem que vem antes do n menos 1? É o n menos 2. Concordam com isso? Tem uma série aqui de elementos que vão ser somados, né? Uma série de termos que vão ser somados. O último é n, o primeiro é 1. E antes do n eu tenho n menos 2. Antes do n, antes do n tem n menos 1. Antes do n menos 1 tem n menos 2. Reticência 3, 2, 1. Certo? Então, se eu pensar que eu posso escrever o somatório de I dessa forma, e eu substituir essa forma aqui, o que eu teria? Eu não tô muito apegado com rigor matemático também não, tá, gente? De notação, tá? Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Vou dar um pouquinho mais de espaço. 1 mais 2, mais 3, mais reticências, mais n menos 2, mais n menos 1, mais n. Eu vou somar isso aqui com ele de novo. Só que ao invés de eu repetir ele dessa forma, eu vou escrever ao contrário. N mais n menos 1 mais n menos 2 mais 3 mais 2 mais 1. Tudo bem, não tem problema, né? A soma ela é comutativa, né? Tanto faz a ordem que a gente executa a soma, quando eu tenho mais de uma soma, ou mesmo uma soma só, né? Se eu somar 2 com 3 ou 3 com 2, a gente tem o mesmo resultado. Aqui eu só inverti a ordem que os termos estão aparecendo. O que eu vou fazer agora é somar termo a termo, porque isso não tem problema também, né? Estou querendo dizer o seguinte, se eu somasse 1 com 7 e somar 9 com 3, fazer essa soma aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, 9 com 1 dá 10, 7 com 3 dá 10, que dá 20 no final. Por quê? 1 com 7 dá 8, 9 com 3 dá 12, 12 somado com 8 dá 20, que é o resultado, né? Então, eu vou somar termo a termo aqui. Então, n com 1 dá n mais 1. Eu vou pôr entre parênteses, tá? Mais n menos 1 mais 2, o menos 1 com 2 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então, n mais 1. Mais n menos 2 com 3 dá n mais 1. Mais n menos 2 com 3 dá n mais 1. N menos 1 com 2 dá n mais 1. E n com 1 dá n mais 1. Opa, surgiu um padrão aqui, né? Agora vamos pensar outra coisa. Quantas vezes isso aqui repete? Quantas vezes isso aí está repetindo? Se eu tivesse 3, de 1 a 3, eu teria 3 repetições. 1, 2, 3, certo? De 1 a 5, eu teria a soma do primeiro termo, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, eu tenho 5 vezes isso aqui se repetindo. Para n igual a 5, eu tenho 5 repetições. Para n igual a 3, eu tenho 3 repetições. Para n qualquer, eu tenho n repetições. Então, eu posso reescrever tudo isso aqui, que faltou i, né? Tudo isso aqui, essa soma, como n vezes n mais 1. Certo? Porque eu tenho n vezes o n mais 1. Se eu substituir aqui, eu posso dizer
aqui eu tenho n mais 1, dividido por 2. Então, vejam só, se eu for escrever agora o meu método somatório usando essa fórmula, o que vai mudar? Eu vou ter um return. Posso fazer distributivo aqui, né? Que daria n ao quadrado mais n, tudo dividido por 2, né? N vezes n no quadrado, n mais 1 é n, tudo dividido por 2. Então, eu já tenho um return que eu não sei porque eu coloquei esse parênteses. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, ó. Tudo dividido por 2, né? Então, o meu return, o que eu vou ter? N vezes n mais... Aqui eu nem preciso de parênteses, né? Porque a multiplicação vai ser feita primeiro. N vezes n mais 2. Tudo isso... Opa, perdão. Dividido por 2. Olha só, lá na outra versão, a gente tem uma repetição aqui do for dependendo do n. Quanto maior o n, mais o for repete. Aqui, independente do valor do n, essa instrução vai ser executada apenas uma vez. Então, vamos lá. Eu tinha falado que falei aqui, né? A gente fez que com o n valendo 5, o resultado deu 15. Será que se entrar 5 aqui no n vai dar 15? Se a gente não errou nada, tem que dar. Então, vamos ver. Return 5 mais 5 dá quanto? Perdão. Aqui não é 2, né, gente? Aqui é n. 5 vezes 5 vai dar 25. Mais 5, tudo isso dividido por 2. 25 mais 5 dá 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15, que é o resultado que a gente está esperando. Ah, mas e o 10? O 10 eu falei que é 55, né? Se a gente somar, né? 1 com 2 dá 3, 3 com 3 dá 6, 3 com 4 dá 10, com 5 dá 15, com 6 dá 21, com 7 dá 28, com 8 dá 36, com 9 dá 45, com 10 dá 55. É isso mesmo, 55. Então, n vezes n mais n, tudo isso dividido por 2. Se eu entrar com 10 aqui, né, vai dar 10 vezes 10 mais 10 dividido por 2. 10 vezes 10 dá 100, com 10 dá 110 dividido por 2, que dá 55. Então, vejam, uma ideia iterativa, que seria talvez a primeira ideia que a gente implementaria se a gente precisasse fazer esse método, ela pode ser condensada, resumida, depois de um pouco de pensamento, depois de usar um pouco a cabeça, em algo que vai executar 4 instruções. Uma multiplicação, uma soma, uma divisão e um retorno. 4 instruções, quatro coisas, né? É lógico, tem invocação, tem acesso à memória, tarará, mas e olha aqui o que vai acontecer. Que quanto maior o n, mais eu trabalho, né? Perceberam a diferença? Então, para o somatório, a gente pode melhorar dessa forma. Agora, vamos pensar um outro problema. Esse problema que a gente vai falar agora é o problema do threesome. Imagine o seguinte, eu tenho um array, acho que vocês entenderam lá a ideia, né? Eu vou colocar os valores dele ordenados, tá? Vamos pôr 3, não, vamos pôr ordenado, acabei de falar, né? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 17 e 20. A minha pergunta é a seguinte: quais os pares de valores que, ao serem somados, aqui na verdade não vai dar nenhum, né? Eu estava pensando já mais para frente no problema. Vamos colocar aqui, ó. Menos 2, menos 7, 3, 4, 7, 9, 5, 7, 9, 10, 11, 15. Quais os pares de valores aqui que eu, ao somar, vai me dar zero? Estou pensando no problema. To sum. Qual é a soma de dois valores que, ao serem somados, dá zero, né? Vamos lá. Como que a gente faria isso aqui? Eu teria que pegar esse primeiro valor e verificando quem que eu somo a ele e me dá zero. Não é isso? Então, 2 somado com menos 7 dá zero? Não.
Com 3 dá 0? Não. Com 4 dá 0? Não. Com 7 dá 0? Não. Com 9 dá 0? Não. Com 10? Com 11? Com 12? Não. Isso aqui não precisaria estar necessariamente ordenado. Essa ordenação já é uma otimização para resolver esse aqui, tá? Mas imagine que tivesse desordenado, né? A gente teria que buscar nesse array aqui inteiro. Como está ordenado, a gente poderia parar antes, né? Porque se eu encontrei um valor que é maior que esse cara aqui com o sinal invertido, quer dizer que eu já não tenho mais quem some com ele que vai me dar 0, né? Porque isso aqui está ordenado, então eu não preciso continuar indo para a direita. Mas tudo bem, vamos considerar que está considerar ordenado mesmo, tá bom? Então, para o -2 a gente não achou ninguém. Para o -7, 3 não é, 3 não dá 0, com 4 não dá 0. Opa, -7 com 7 vai dar 0. Então, a gente tem esse par, -7, 7. Com 9 não, com 11 não, com 10 não, com 11 não, com 15 não e assim por diante, tá bom? Nesse caso, a gente vai encontrar uma vez só. Se isso aqui tivesse totalmente desordenado, quantas vezes a gente teria que fazer essa verificação, né? Eu teria que verificar para 2 todo o array. Para 7, todo o array menos um elemento. Para o 3, todo o array menos dois elementos. Percebam, essa execução, eu precisaria de dois fors, né? Um for i igual a 0. Eu tô tirando, eu tenho essa mania de cortar o zero, mas para uma outra disciplina que eu dou, ele é problemática. Eu estou tentando perder essa mania, tá? Vou chamar de t o tamanho do array, tá? Como que eu comparo, né? Par a par, né? Aí eu tenho um int j igual a i mais 1, porque se o i está aqui, o meu j tem que estar à direita, não preciso comparar com ele mesmo, né? J menor que t, j mais mais. Então aqui a posição i e posição j, quando esses dois for rodarem, eu vou ter um i parado aqui e um j que vai varrer o array, depois eu vou ter um i que vai estar parado aqui e um j que vai varrer, depois eu vou ter um i que está parado aqui e um j que vai varrer e assim por diante, né? Percebam, para cada vez que eu rodo isso aqui, eu estou processando o array inteiro menos uma posição, depois menos duas, depois menos três, depois menos quatro, que cai exatamente nessa ideia do somatório, né? Eu vou processar 7 vezes, depois vou processar 6 vezes, depois 5 vezes, depois 4 vezes, depois 3 vezes e assim por diante. E a gente já viu que a quantidade de vezes que isso executa depende do tamanho do n e ele vai ter um n ao quadrado envolvido ali, né? Isso não é uma coisa muito boa. A gente não está pensando agora na solução do número em si, mas sim quantas vezes está executando, né? Então, a gente diz que isso aqui tem um crescimento que ele é quadrático. A gente vai ver ainda o que é isso. Isso não é muito bom, mas também não é uma coisa tão ruim, tá? Agora, se a gente for pensar no problema do threesome, a gente quer toda tripla que, ao ser somada, dê zero, né? Então, vamos pensar, deixa eu colocar alguns valores aqui, ó. Menos 7, menos 5, menos 1. 3, 4, 6, 9, 12. Vou pôr um 8 aqui, ó. 8, 9, 12, 19. Certo? Eu quero as triplas agora. Agora vejam o primeiro problema. Eu vou precisar de mais um for. Por quê? Eu vou ter um i parado aqui, um j parado aqui e um k que vai varrer para eu fazer todas as triplas. Esses dois mais algum. Pois esses dois mais algum. Pois esses dois mais o próximo, mais o próximo, mais o próximo. Até uma hora que eu vou trocar o j de posição e o k vai varrer para cá. Depois eu vou trocar o j de posição e o k vai varrer. Depois eu vou trocar o j de posição e o k vai varrer. Só que na hora que eu terminar esse processo do j, o meu i vai andar para a direita e eu tenho que recomeçar o processo. O meu j à direita do i, meu k aqui. Depois o j vai para uma posição para a direita, o k vai à direita do j
e anda. Se aqui a gente tinha alguma coisa de execução envolvendo o tamanho do array ao quadrado, quantidade de vezes que isso aqui ia acontecer, quantidade de vezes que eu ia comparar, aqui a gente vai ter n ao cubo. Algoritmos que têm crescimento ao cubo, que, de novo, depois a gente vai ver como chama essas coisas, eles já começam a se tornar impeditivos quando a nossa massa de dados que precisa ser processada começa a crescer, tá? Como que a gente melhoraria essa ideia? Então, o que eu estou querendo dizer é, fazer o two-sum, beleza, não tem muito como escapar. Fazer o threesum dessa forma, de eu varrer todos os pares desse jeito, eu já vou ter um problema de execução, que eu não vou conseguir executar esse algoritmo para massas de dados muito grandes, independente da potência, da velocidade do processador, tá? Quando o algoritmo é ruim, mesmo o processador mais rápido que existe, ele vai demorar mais, tá? E dependendo do tamanho da massa de dados que precisa ser processada, ele não vai conseguir executar em tempo hábil, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Numa forma de tentar melhorar esse tempo. Tem como melhorar? Tem. Vejam só. Quando eu estou com essa dupla aqui e eu preciso de um terceiro valor para verificar se essa soma aqui vai dar zero, a primeira coisa que eu vou fazer é somar esses dois valores. Menos 7 com menos 5 vai dar menos 12. Ou seja, qual que é o único valor que eu preciso, que precisa existir nesse array aqui para que essa soma seja zero, né? Qual que é o único valor? É o valor 12, porque é esse cara aqui com o sinal invertido. O que eu vou fazer? A gente já viu, o que a gente estava executando aqui, quando a gente estava varrendo K, era uma busca sequencial. Como o array está ordenado, né, a gente pode fazer uma busca binária. E a gente já viu que a busca binária ela tem uma performance muito boa, de novo, bem informalmente, né? Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui está ordenado, eu vou fazer uma busca binária dentro desse pedaço do array, procurando pelo 12. E a gente viu que a execução da busca binária ela é bem rápida. Ela é proporcional ao log na base de 2 de n. Então, isso aceleraria muito a resolução do problema. Então, a gente sai de uma solução mais ingênua, que seria fazer essa força bruta varrendo tudo, para uma solução um pouco mais esperta, onde o pedaço que vai conter o elemento, o valor que ao ser somado à dupla, vai dar zero, a gente executa uma busca binária. Tudo bem? Então, a gente vai ter algo proporcional a n ao quadrado log de n aqui, sendo que esse aqui, nesse polinômio que a gente vai ter, que é uma função de tempo, que logo depois a gente fala dela, tá? Esse aqui vai ser o termo dominante, né? Esse aqui vai ser o termo dominante. Então, isso aqui acaba comendo, entre aspas, esse cara aqui, tornando esse algoritmo o crescimento dele quadrático ao invés de cúbico, que é algo muito, muito, muito bom. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina se eu tivesse 1000 elementos. Processando com esse algoritmo, eu teria algo quadrático, eu teria 1 milhão de iterações, vamos dizer assim, de forma bem simples, né? Se a gente tiver cúbico, eu vou ter 1 bilhão de execuções. Eu vou ter 1000 vezes mais esse aqui. Então, é muito pior, né? Tudo bem. Agora a gente vai ver rapidamente, pessoal, o terceiro problema, que é o problema da conectividade dinâmica. Qual que é a ideia? Dado um conjunto de elementos, eu estou representando eles aqui com essas bolinhas, né? E eu vou dar um número para cada um, identificar cada um deles. Eu quero desenvolver uma forma, um algoritmo, para agrupar esses elementos em conjuntos, sendo que esses conjuntos que a gente vai agrupar esses dados aqui, eles não vão ter elementos em comum. A partir do momento que um elemento está num conjunto, ele está dentro daquele conjunto, e se eu levar ele para outro conjunto, todo mundo vai junto. Entenderam a ideia? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quero juntar o 0 com o 1. Muito bem. Então, eu tenho um conjunto do 0 com o 1, tenho um conjunto só com o 2, vou até representar de outra forma, que vai ser a forma que vai aparecer no livro, que é um 8, né?
Estou ligado o 0 com 1. Ah, eu quero juntar, quero ligar no mesmo conjunto agora o 5 com o 7. 5 e 7. Quero juntar agora no mesmo conjunto o 2 e o 6. 2 e o 6. Então, aqui eu tenho 6 conjuntos. Conjunto com 0 com 1, conjunto com o 2 com 6, o com 7 e o 5. E os conjuntos unitários, 4, 3 e 8. Se eu quiser juntar no mesmo conjunto esse conjunto e esse, basta eu ligar um no outro. Então, eu tenho agora 5 conjuntos. Esse conjunto com 4 elementos, que é o 2, com 6, com 5, com 7. Um conjunto com 0 e com 1, um conjunto com 4, um com 8 e um com 3. Como implementar isso? Né? Como executar isso? A gente vai ver 3 formas, né, que a gente vai melhorando a ideia. A primeira forma, agora eu vou direto no livro, tá, gente? Eu nem fiz apresentação, PowerPoint para esse conteúdo, porque não há necessidade, é uma pré-aula, né? Uma motivação, tá bom? Então, aqui é a ideia que eu falei. Aqui ele tem 10 elementos, né? Do 0 até o 9, e eu quero juntar o 4 com o 3, então o 3 e o 4 ficam ligados aqui, com essa aresta aqui entre os dois pontos, tá? E a ideia é que ele vai crescendo essa junção entre conjuntos, até que no final ele tem dois conjuntos aqui, né? Aqui esses dois que estão ligados, que está cinza, quer dizer que eles não precisaram ser ligados, porque eles já estão no mesmo conjunto quando chegou nesse pedaço, né? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, só que o 6 e o 7 já estão ligados no mesmo conjunto, então não preciso marcar essa aresta. A primeira forma de implementar isso aqui é outro exemplo, né? Um exemplo com muitos pontos a mais, né? Olha lá, 625 elementos, 900 arestas e 3 componentes conectados. Então, aqui ao todo eu tenho 625 pontinhos, né? Que são esses elementos do conjunto. Então, aqui já é a primeira estrutura de dados que a gente vai ver e a gente vai usar ela lá no final da disciplina, na última aula, né? Num algoritmo de árvore geradora mínima ou árvore de custo mínimo em grafos, que é chamado de Union Find. Por que Union Find? Porque eu quero executar a união entre elementos de um conjunto e eu quero verificar, que seria o find, eu quero verificar se esses dois elementos estão conectados. Então, olha lá, a ideia de desenvolver implementações eficientes da união, da busca, do connected, que é para verificar se os dois estão conectados, que aí implica usar o find, e o count para verificar quantos elementos existem em cada conjunto. Tá? Eu vou descendo aqui. Aqui tem a implementação, tem ela mais limpa ali no projeto. E aí eu explico para vocês qual que é a ideia, pessoal. Qual que é a ideia dessa primeira implementação, que é chamada de Quick Find. Quick Find. A ideia é a seguinte. Se eu tiver um conjunto com 20 elementos, eu vou ter um array de 20 posições, sendo que a posição 0 é o elemento 0, a posição 1 é o elemento 1, a posição 2 é o elemento 2, a posição 3 é o elemento 3 e assim por diante até a posição 19, que é a posição, que é a 20ª posição. Vamos pegar um exemplo menor, né? Lógico. 2, 3. Então, eu tenho 6 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 casinhas. O primeiro passo que ele vai fazer, no valor que está dentro do elemento do array, ele vai indicar a qual conjunto que esse elemento faz parte. Então, a posição denota o elemento. Tá? E o que está dentro é o que denota o conjunto que ele pertence. A primeira coisa que no Quick Find ele vai fazer, na hora que construir essa estrutura de dados, é falar que o 0 está no conjunto 0, o 1 está no conjunto 1, o 2 está no conjunto 2, o 3 no conjunto 3, o 4 no conjunto 4 e o 5 no conjunto 5. Certo? Na hora que eu executo a busca, basta eu verificar quem que é esse array, ele chama de ID, tá? São os identificadores dos elementos. Quando eu executo a busca, basta eu retornar o valor que está dentro da posição. Então, se eu quiser verificar se o 0 e o 2 estão conectados, eu retorno o valor do 0, eu retorno o valor do 2. Se eles tiverem o mesmo valor, quer dizer que eles estão conectados. Então, essa execução da busca, do find, ela é rápida, porque ela é constante. Eu só vou lá na posição e retorno o valor que está lá dentro. O connected vai verificar exatamente se o find de um elemento é
igual ao find de outro elemento. Se os dois finds forem iguais, quer dizer que os dois elementos estão no mesmo conjunto. O que eu quero dizer é o seguinte: se o 0 tiver 0 e o 2 tiver 0, depois que eu mandei unir o 0 com o 2, e eu der um connected, vai retornar verdadeiro. Qual que é o problema? A busca ela é rápida, só que a união ela acaba sendo lenta. Porque o que ele vai fazer na união, passando P e Q? Primeira coisa, ele vai pegar o identificador de cada um desses elementos, do elemento P e do elemento Q. Se eles já estiverem no mesmo componente, que é o que está falando aqui, ele retorna e não faz nada nesse método do union. Caso contrário, o que ele vai fazer? Olha só, ele vai jogar no... Ele vai percorrer o array, aí tem que percorrer o array inteiro, procurando quem tem o ID igual ao do P. E quem tem o ID igual ao do P, ele vai colocar o ID igual ao Q. Então, o que ele quer, o que ele está falando aqui? Se eu der o union de 0 e 2, que é o exemplo que eu tinha dado, o que ele vai fazer? O ID do 0 é 0, então PID, esse aqui é o P, esse é o Q. PID é igual a 0, QID igual a 2, porque eu tenho 0 aqui e eu tenho 2 aqui, certo? Os IDs são iguais? Não. Percorro o array inteiro. Depois a gente vai ver por que precisa percorrer o array inteiro. Percorro o array inteiro verificando, ó, o ID da posição que eu estou no momento, eu estou na posição 0. Vou percorrer todo mundo. Estou na posição 0. O ID da posição 0, ele é igual ao PID? É. Então não faz. Se for igual, o que ele vai fazer? Vejam só. A posição que eu estou, o ID dela é igual ao PID? É. O que eu coloco no lugar? O QID. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar esse 0 por 2. E ele vai continuar varrendo aqui. Como não tem nenhum 0 aqui mais, ele vai percorrer esse array e vai parar. Então, perceba, quanto maior o array, mais ele vai demorar, porque ele precisa varrer o array inteirinho, procurando pelo ID do, no caso aqui, o 0 para colocar 2. Se a gente executar agora de novo o union de 2 e 5, o que ele vai fazer? PID é 2, QID é 5. Ele vai varrer o array inteiro procurando pelo PID e quando encontrar, ele coloca o QID. Então, vejam, ele vai procurar o array inteiro. Achou o PID? Achou. Troca para 5. Não. 2 é o PID? É. Passa a ser 5. Não, não. Aqui também não. E é o valor do QID, né? O que está acontecendo aqui internamente, né? Se a gente tem esses 6 elementos, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, o nosso primeiro union, o que ele fez? Ele uniu o 0 com o 2 no mesmo conjunto, que era o conjunto que identificava o 2. O 1 continua no conjunto 1, o 3 do 3, o 4 do 4, no 5 no 5. Na hora que eu dei o outro union, o que ele fez? Ele jogou o conjunto que o 2 pertence para dentro do conjunto do 5, porque foi essa coisa que aconteceu, né? Jogou o ID do 5. Então, eu ainda juntei esses dois aqui. Agora eu tenho um conjunto com 3 elementos e 3 conjuntos unitários. Então, isso é custoso, porque eu preciso ficar procurando no array inteiro quem é de um determinado conjunto para jogar no outro conjunto. Então, a gente tem a busca rápida, que é a Quick Union, mas a busca rápida, que é o Quick Find, e a união ela é lenta. A outra estratégia é tratar esses dados como árvores, tá? Eu não vou ficar muito aqui no código, não. Eu já vou falar direto aqui no exemplo. Que ao invés de fazer essa busca pelo elemento que está no outro conjunto para jogar ele dentro do conjunto, essa outra estratégia ela vai ser mais rápida, porque ela vai usar uma estratégia onde eu vou dizer que determinado elemento faz parte de um outro conjunto, ligando esse elemento na árvore do outro conjunto que já existe.
Só que aí a busca ela passa a ser um pouco mais lenta, porque dependendo de como essa árvore está organizada, eu vou precisar verificar se a raiz da árvore dos dois elementos que eu estou verificando, se eles são do mesmo conjunto, se a raiz é a mesma. Então, olha só qual que é, vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Isso aqui, como que está codificado? Vejam só, ó. A gente tem as posições aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a posição 9. O zero, agora ele não está no conjunto, o zero ele está no par, está na árvore enraizada em 1. Zero está na árvore enraizada em 1. O 1 está na árvore enraizada em 1. Quando um elemento, a posição, tem o identificador igual, quer dizer que esse cara é a raiz dessa árvore. O 2 está ligado no 1, o 3 está ligado no 8, o 4 está ligado no 3. Vejam, estão vendo? Ó, 4 tem o 3 como pai. O 5 tem o 0 como pai. O 6 tem o 5 como pai. O 7 tem o 1 como pai. O 8 tem o 8 como pai. E o 9 tem o 8 como pai. Bem, para fazer isso aqui, para fazer essa união, é rápido. Eu pego mais ou menos, na verdade, né? Eu tenho que fazer a busca pelo pai do P e o pai do Q, que é a raiz da árvore. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a união aqui, é do 5 e do 9 aqui no caso? Isso. A união do 5 e do 9, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que encontrar quem que é a raiz do 5. Então, quem que é o pai do 5? É o 0. Quem que é o pai do 0? É o 1. Quem que é o pai do 1? Opa, é ele mesmo. Achei a raiz do 5. Agora tem que achar a raiz do 9. Quem que é o pai do 9? É o 8. Quem que é o pai do 8? É o próprio 8. Então, a raiz do 9 é 8. A raiz do 5 é 1. A raiz está aqui. A raiz do 9 é o 8. Está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar um no outro. Eu vou simplesmente falar. Aí tanto faz a ordem, o que ele está pegando é que ele está enraizando essa árvore do 5 na outra árvore, que é o que está acontecendo lá, né? Lembra? Eu tenho o primeiro elemento e o segundo, eu estou jogando todo mundo do primeiro para o segundo. Aqui é a mesma coisa. Eu estou enraizando a primeira árvore, a raiz da primeira árvore no outro. Então eu falo que a raiz do 1 é 8, que é o que faz aqui, ó. Olha lá. Buscou, procurou pelas raízes. Se as raízes forem iguais, quer dizer que eles são o mesmo conjunto, que eles estão no mesmo conjunto. Retorna. Se não retornou, eu falo que o pai da raiz do P é a raiz do Q. Ou seja, o pai da raiz do 5, que é o 1, é igual ao pai, a raiz do Q, que é o 8. Então, vai fazer essa ligação. Tudo bem? Aqui, a gente ganha em velocidade na união, porque ela é rápida, só que a gente tem o custo envolvido em procurar a raiz. Quanto mais alta ficar essa árvore, pior, né? Mas eu vou ter que trabalhar para encontrar a raiz. Então, a gente tem o Quick Union, se a gente não considerar os finds, mas o find em si, ele acaba sendo lento. Olha lá o processo para encontrar a raiz. Enquanto o P é diferente do pai de P, eu vou andando com esse P até retornar o P, que é a raiz. Tá? E o connected, de novo, é o find igual ao find, só que a gente tem esse problema, entre aspas, problema característica, né, de performance. Qual que é a terceira forma de melhorar isso? Então, vejam, o Quick Find, aqui em cima até está anotado, quando eu executo a união, eu tenho que percorrer o array inteiro. A gente vai ver o que é esse O na próxima aula. Quando eu executo o find, basta eu ver qual que é o ID que está naquela posição e acabou. No Quick Union, a gente melhora um pouco. Por quê? Tanto a união quanto a busca depende da altura da árvore. Olha lá, observação, h é a altura da árvore. É lógico que no union a gente vai executar o find duas vezes, mas duas vezes a altura, e a altura não vai impactar tanto na ordem de crescimento do algoritmo. De novo, isso é coisa que a gente vai ver depois. A terceira forma é mais rápida, por quê? Além de fazer esse enraizamento, ligar uma árvore na outra, ele vai sempre ligar árvores menores em árvores maiores, na raiz da árvore maior. Imagine, se eu tiver
nessa estratégia que a gente acabou de ver, se eu tiver uma árvore que tenha 10 de altura, e aqui eu tenho a raiz dela, e eu tenho uma outra árvore que tenha, sei lá, 20 de altura, ou seja, eu tenho 20 níveis aqui, eu quero dizer. Depois a gente, na aula de árvores, depois mais para frente na disciplina, a gente vai ver isso. Eu tenho a raiz aqui. Se eu for executar o Quick Union aqui, o que vai acontecer? Eu vou, imagina, de um elemento que está aqui, de um elemento que está aqui. Eu quero fazer a união deles. Eu procuro a raiz desse, vou chegar até aqui. Procuro a raiz desse, vou chegar até aqui. E aí o que ele fazia lá? Ligava esse cara aqui nessa raiz. Fazia isso aqui. Certo? O que acontece? Aqui não mudou tanto a altura. Ficou 20, né? Mas, se eu tivesse uma árvore aqui, vamos ver se a gente consegue achar um exemplo aqui. Aqui é uma execução sucessiva, né? Como eu disse para vocês, depois eu vou passar alguns trechos do livro, tá? Só que aqui, ó um exemplo bom aqui, ó. Qual que é o problema aqui no Quick Union, no pior caso? Eu estou adicionando elemento por elemento na árvore e a árvore está virando de novo uma fita, né? Uma linha, né? E isso aí começa a gerar problema para a gente. Nesse caso, nesse exemplo que eu ia dar, acabou que não deu muito certo, né? Aqui a gente não ia encontrar isso. Qual que é a ideia dessa terceira otimização? É usar o Quick Union, só que ponderado, com peso. E o que é esse peso? É justamente a altura da árvore. Então, olha lá, quando a gente vai executar o Quick Union, se essa primeira árvore aqui for inserida na árvore menor, que é o que acontece, lembra? A da esquerda que a gente pegou primeiro para chegar depois na segunda, da direita, eu vou ter uma árvore da altura desse aqui. Só que se eu fizer o contrário, né? Se eu usar a ponderada, ao invés de eu pendurar a maior na menor, ou seja, talvez às vezes até aumentando a altura da árvore, a gente pendura a que tem menor peso na que tem peso maior. Então, eu não vou ficar olhando muito o algoritmo, tá, gente? Depois vocês podem olhar se vocês quiserem. Aqui, olha só, aqui é o pior caso. Você lembra, claro, que no pior caso do Quick Union, que você já foi ficando comprida, né? Aqui, olha só o que foi acontecendo. Ela ainda ficou achatada, tá? Vai ter um exemplo aqui bem claro disso acontecendo. Olha o Quick Union e o Weighted Quick Union com o mesmo conjunto de dados, com o mesmo conjunto de inserções, né? Olha como o Quick Union o que a árvore o que foi gerando, né, de árvores, né? Eu tenho esse sozinho, eu tenho isso aqui quando tem várias árvores chama de floresta. Eu tenho uma árvore aqui menorzinha, eu tenho os outros elementos, mais uma árvore, mais uma, mais dois sozinhos. Aí eu tenho uma árvore bem mais robusta, aqui, vamos dizer assim. Usando a estratégia do Quick Union ponderado, olha só como a altura dessa árvore ela ficou bem menor do que essa. Essa aqui a altura dela é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, vai 12 níveis. Aqui eu tenho uma árvore de 1, 2, 3, 4 níveis no máximo. É muito mais rápido você buscar. Lembra a ideia, né, de eu sair de um nó, chegar na raiz para poder ligar uma coisa na outra? É muito mais rápido, ou mesmo para fazer a busca, né? É muito mais rápido eu andar numa árvore menor do que eu andar numa árvore mais alta. Então essa que é a ideia do weighted. E isso tem implicação direta. Deixa eu só parar meu drive aqui. Implicação direta no uso dessas coisas na simulação, por exemplo, que é outro projetinho que vai estar disponível para vocês no Moodle, que é um projetinho de percolação. Deixa eu só rodar ele só para eu ver uma coisa. Ah, já vai começar a execução. Qual que é a ideia? A gente vai usar o Union Find para fazer uma simulação. Qual que é a ideia da simulação de percolação? Imagine que eu tenho, vou até melhorar o desenho aqui, eu tenho um material, e aqui eu tenho um meio 1, e aqui eu tenho um meio 2. Imagine, sei lá, que isso aqui é a borda de uma piscina feita de concreto. Então aqui, e essa borda ela a gente está olhando a borda de cima aqui, tá? Aqui eu tenho terra, não, aqui eu vou pôr a água da piscina, e aqui eu tenho terra.
Idealmente, a gente não quer que a água que esteja dentro da piscina passe essa barreira para cá. Concordam com isso? Qual que é essa ideia da simulação de percolação? Esse negócio de sair de um lado, um meio, e chegar no outro é percolação, é percolar, né? Qual que é a ideia? A gente pode usar o Union Find, com essa implementação rápida, para fazer exatamente essa simulação. Eu vou induzir uma estrutura aqui, como se cada elemento desse aqui, um estaria grudadinho do lado do outro, cada pedacinho ali milimétrico daquele material como elementos desse conjunto. E aí eu vou aumentando a porosidade desse material. O que é aumentar a porosidade? É eu ir ligando elementos. Eu ir ligando as coisas. Porque se um elemento está ligado no outro, quer dizer que há um caminho para eu sair desse e chegar nesse. Ou seja, para o material que está aqui percorrer aqui dentro e talvez uma hora chegar desse lado. Entenderam qual que é a ideia? Então a gente tem aqui o simuladorzinho de percolação, depois vocês podem dar uma olhada. Aqui é uma, eu acho que não, eu trouxe aqui o Union Find aqui dentro. Acho que está até implementado com outra nomenclatura, né? Não está comentado bonitinho como está no projetinho de estrutura de dados, mas aqui a gente tem as três opções e vocês depois podem simular trocar a implementação do Union Find para o Quick Find, depois para o Quick Union, depois para o Weighted Union Find, que é o mais rápido. Aqui está o Weighted Union Find, eu vou rodar para vocês verem. Então a ideia aqui, eu tenho esse material, eu tenho 22.500 pontos aqui, e eu estou aumentando a porosidade, eu estou conectando esses elementos uns com os outros, eu estou abrindo um poro naquela determinada posição. Quando um poro é aberto, se ele estiver ligado, se tiver um poro acima dele, um abaixo, ou um à esquerda, ou à direita, eles são ligados usando o Union Find, tá? Então eu vou rodar de novo aqui. Então eu estou aumentando a porosidade. Por exemplo, esses dois aqui já estão conectados. Aqui a gente tem três conectados, estão vendo? Quando eles têm essa borda. E aqui é o meio 1, que é a água. Então, esses caras aqui eles já estão se comunicando com o meio daqui. E aqui é o outro meio. Seria a terra para o lado de cá e a água para o lado de cá. Percebam, quando vai ligando, eles vão ficando azul para dar essa ideia que a água está percolando. Mas eu não saí daqui e cheguei aqui ainda. Então, eu tenho desses 22.500 pontos, eu tenho no momento aqui 40% com poro. Aumentando a porosidade, aumentando a porosidade, aumentando a porosidade. Já está tendo uma certa umidade aqui, né? Só que ainda não percolou. Percola normalmente lá dos 60% para essa simulação aqui. Ó. Então ele vai. Olha só. A água está invadindo, mas ainda não saiu. Olha lá, percolou. Então quer dizer, eu saí daqui e cheguei no outro meio, né? É lógico que isso aqui eu estou mostrando uma fatia só do material, né? Na verdade, isso aqui seria tridimensional, né? A gente teria um cubo de pontinhos, né? Executando o Union Find, que seria praticamente a mesma coisa, só que seria essa ligação tridimensional, né? Então, entenderam mais ou menos a ideia? Eu preciso, para executar essa simulação, de um algoritmo, de algo que consiga juntar esses elementos da forma mais rápida possível. Então a gente usa o Union Find ponderado com peso para poder executar isso de forma viável, né? Se vocês pegar, eu não sei se vai dar uma visão clara, porque assim tem um certo delay inserido aqui na simulação para a gente enxergar as coisas acontecendo, né? Se a gente trocar pelo Quick Find, não sei se a gente não vai ver muita diferença no tempo. Estão vendo? Para ver a diferença aqui, a gente teria que deixar ele rodar praticamente sem parar. Deixa eu só dar uma olhada aqui onde que está isso na simulação. É o tempo da pausa. Deixa eu ver aqui, gente. Esse tempo pausa aqui, ele está aqui.
Deixa eu procurar onde isso aqui está sendo usado. Foi ano passado que eu fiz isso aqui. Esse aqui é o tempo da pausa. Tamanho do sítio, tamanho do contorno. Tempo da pausa é esse aqui. Então, eu estou parando 2 milissegundos. Se eu parar para cada execução 200 milissegundos, que seria um quinto de um segundo, né? A gente rodando o Quick Find. Então, olha lá. Cada segundo ele roda 5, né? Vamos ver se a gente consegue enxergar a mudança trocando para o mais rápido, que é o weighted. Aqui a gente... Ah, não, na verdade, o que a gente tem que fazer não é aumentar o tempo, é diminuir. Por 0. Ó, quase instantâneo, viram? Quase instantâneo usando o Weighted Union Find. Instantâneo. Quase não deu tempo. Praticamente não dá tempo de a gente ver, né? Rodou, já deu resultado. Se a gente tirar, vamos ver se a gente vê. Vocês viram que deu para enxergar um pouquinho? Vamos tentar aumentar a quantidade de sítios aqui. Seria o N. Vamos pôr 1000. Eu não lembro exatamente os parâmetros. Ó, tá demorando, né? Isso a gente tá o Quick Find, que é o mais lento. Vamos colocar o... 100 não, coloquei 1000 ali, né? Vamos colocar o... Vocês viram que demorou, né? Vamos colocar o ponderado, que é a nossa implementação mais rápida. Muito mais rápido, né? Perceberam? Então, faz diferença, tá? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, exatamente é isso nessa aula. Eu tenho várias formas de resolver um problema, só que tem formas que são muito melhores. Na próxima aula da disciplina, a gente vai ver exatamente, exatamente não, a gente vai ter uma ideia, até um pouco informal, de como medir, entre aspas, essa performance dos algoritmos, tá bom? Então, acho que é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, pelo menos que vocês tenham se sentido motivados, né, para a gente estudar o próximo conteúdo. E até mais. Valeu, falou!